Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você está assistindo o nosso vídeo, mas saiba que é uma satisfação tê-lo aqui conosco. É um privilégio e uma honra saber que você está escutando, assistindo às nossas aulas, tá? Eu vou convidar você hoje para um estudo muito especial, né? Especial por quê? Porque hoje eu vou falar de um paraibano. Então, está na Paraíba e falar de um paraibano, e não é um paraibano qualquer. É um paraibano reconhecido no mundo todo como um poeta universal, o poeta singular, e também o paraibano do século, por que não dizer o paraibano mais importante de toda a história da Paraíba. A Paraíba tem mais de 400 anos, a Paraíba tem fundação de 1585, né? Todos vocês sabem, e durante todo esse período nós não temos ninguém mais importante no campo político, esportivo, social, cultural, artístico, científico. Apesar de muitos nomes, de muitas pessoas importantes na Paraíba, ninguém mais importante do que o grande, magnífico professor de literatura, bacharel em Direito pela Universidade de Recife, poeta da cidade de Sapé, Augusto dos Anjos. Então hoje nossa aula é sobre Augusto dos Anjos, e a partir de agora você está convidado a entrar no universo da poesia de Augusto dos Anjos. Tá legal? Muito bem. Para falar de Augusto dos Anjos, torna-se de fundamental importância conhecer um pouco da sua vida. Por quê? Porque não só Augusto dos Anjos, mas todos os poetas, eles colocam em sua poesia traços pessoais, traços da sua vida, porque a poesia é uma manifestação introspectiva. Então a poesia tem muito do ser que faz. Obviamente nós não podemos confundir o autor com a obra, mas se tratar de poeta, é necessário que tenhamos um pouco de conhecimento sobre a vida do escritor. Augusto dos Anjos, ele nasceu na cidade de Sapé, fronteira com outra cidade chamada Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, em 1884, portanto, ainda não era república, ainda tínhamos a escravidão no Brasil, e Augusto dos Anjos nasce na zona rural daquela cidade de Sapé, na Paraíba, na zona rural, no engenho Pau d'Arco. Engenho que depois seria transformado na usina Santa Helena. E hoje, 2020, essa usina já falida se transformaria em um assentamento promovido pela reforma agrária, através do governo federal, passado, e hoje é um assentamento. Mas lá ainda resta muitos vestígios, casa, o memorial, e inclusive aspectos da vegetação que Augusto dos Anjos retratou em sua poesia. Ainda jovem, Augusto dos Anjos gostava muito da leitura, porque o seu pai era um excelente leitor, tinha uma biblioteca particular em casa, naturalmente filho do senhor do engenho, tinha condição para isso, e Augusto dos Anjos recebeu a influência do seu pai para desenvolver suas leituras, que, em virtude do tempo, eram fundamentalmente leitores europeus. Lógico que tinha leitores brasileiros, mas não tão expressivos como hoje. Mas a maneira como Augusto dos Anjos refletia essa leitura quando escrevia, chamava a atenção de sua família, porque era um estilo esdrúxulo, esquisito, não comum para a época, sobretudo na região. Lembre-se que nós estamos falando da Paraíba, no Nordeste brasileiro, na zona rural de uma cidade que fica a 50 quilômetros da capital, então não é próximo, né? De forma que aquilo causava espanto, a maneira como Augusto dos Anjos escrevia, uma linguagem cientificista, muito ligada aos vocabulários da química, da física, da biologia. E por que eu estou falando dessa linguagem? Porque é o que mais sobressai na poesia de Augusto dos Anjos, e você tem que atentar porque os concursos
os vestibulares, Enem, vestibulares militares, sempre abordam a poesia de Augusto dos Anjos em dois aspectos. Ora no aspecto temático, que é muito variado, ora no aspecto linguístico. E o aspecto linguístico é isso que eu falei para você agora, uma linguagem muito particular, uma linguagem muito cientificista, tá? Muito ligada a química, física e biologia. E aí nós temos inúmeros poemas para exemplificar. É o caso do poema Psicologia do Vencido, né? Em que ele diz, abre aspas, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão de retulância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga que escapa da boca do cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roer, e arme de chaves apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então você observa que nesse poema ele utiliza muitos vocábulos ligados ao mundo cientificista, né? Ao mundo cientificista. A gente tem que lembrar que a poesia de Augusto dos Anjos, ela vem ser publicada em 1912, exatamente no momento em que algumas ciências e correntes filosóficas sobressaíam na Europa e, consequentemente, chegava aqui ao Brasil. É o caso do determinismo, do evolucionismo, do positivismo, do comunismo de Karl Marx. Então essas correntes científicas e filosóficas contribuíram para a produção literária no final do século XIX e início do século XX. É exatamente nesse momento que Augusto dos Anjos se encaixa, porque ele nasce no final do século XIX, em 1884, e morre logo depois, em 1914. Portanto, apenas com 30 anos de vida, ele morre muito jovem, né, o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Bom, nascido lá na cidade de Sapé, no interior, e já escrevendo algumas coisas, tem alguns atropelos na adolescência, com um namoro que sua mãe não aceitava, né? E é uma das primeiras decepções pessoais que Augusto dos Anjos tem, né? Registra-se isso na literatura oralizante, né? O não aceitamento desse namoro. Depois é mandado para Paraíba, a capital da Paraíba era chamada Paraíba, né? Com HY, e estuda no Liceu Paraibano. Mais adiante, como excelente aluno do Liceu Paraibano, ele passa para o vestibular da Faculdade de Direito, em Recife, cursa o bacharelado em Direito, ficando em uma boa colocação no curso, retorna a Paraíba, agora é nomeado governador de literatura, professor de literatura, pelo governador de uma família Machado, Álvaro Machado, né? Então, o que acontece? O João Machado também era da minha família, e o Álvaro Machado nomeia Augusto dos Anjos para professor de literatura do Liceu Paraibano, e tempos depois, pouco tempo depois, Augusto dos Anjos é tido pelo governador como um subversivo, como um professor que não cumpria com suas tarefas adequadamente, porque, na verdade, Augusto dos Anjos fazia apologia de oposição ao governador. Na verdade, como professor de literatura, crítico, analítico, ele denunciava as arbitrariedades, a desgovernabilidade, que é uma prática comum no estado da Paraíba, na região Nordeste e a todas as regiões do Brasil. Governadores que praticam todo tipo de despotismo, todo tipo de negligência e corrupção e outros atos vergonhosos. E Augusto dos Anjos denunciava isso e o governador soube e resolveu demiti-lo. Augusto dos Anjos foi demitido a bem de serviço público, o que deixou muito magoado, porque era de muita competência, reconhecido na sociedade, e desgostoso vai para o Rio de Janeiro, já casado com Esther Fialho, 2 filhos, vai morar na casa do irmão Odilon dos Anjos, Odilon Rodrigues dos Anjos, que mora no Rio de Janeiro. Lá chega a passar certa necessidade, porque na casa do irmão, com a esposa e 2 filhos, ele já cometido, né,
por uma pneumonia e então passa um sufoco econômico, financeiro, até que consegue um emprego de professor de literatura no colégio Dom Pedro II. Mas aí o quadro está muito grave, pretende publicar um livro, seu único livro, publicado em 1912. As editoras não aceitavam a publicação desse livro, porque havia no Rio de Janeiro uma apologia contrária a essa publicação. Havia uma propaganda dos parnasianos para que ninguém comprasse esse livro. Se alguém no Brasil lia, eram as pessoas cariocas, fluminenses, que moravam no Rio de Janeiro. Era uma cidade de leitores. E havia uma propaganda para que ninguém lesse esse livro, porque era considerado um livro antipoético, um livro maldito, um livro que tinha traço simbolista, e o simbolista tinha surgido no Brasil e não tinha tido sucesso. Resultado é que Augusto dos Anjos pegou esse dinheiro emprestado com o irmão dele para publicar o livro, já que nenhuma editora queria publicar, e ele não vendeu livro algum. Isso em 1912. O quadro da doença agravou, da pneumonia, e ele, então, precisou sair do Rio de Janeiro para se refugiar numa cidade chamada Leopoldina, Minas Gerais, a pedido de um senador da República, que iria lhe proporcionar um emprego lá de diretor de uma escola, de um grupo escolar em Leopoldina, e com a promessa de que no campo ele melhoraria as condições de saúde, né? E ele foi para Leopoldina, Minas Gerais. Em 1914, 2 anos depois da publicação do livro, ele foi ao enterro de uma autoridade da cidade. Ele era diretor de um grupo escolar e o quadro da doença se agravou depois de tomar uma chuva. E ele veio a falecer, veio morrer. Então Augusto dos Anjos morreu em 1914, 2 anos depois de publicar o seu livro livro esse que ninguém comprou até então. Bom, ele tinha um manuscrito em suas agendas, suas anotações particulares, em que nesse manuscrito dizia que não desejava voltar à Paraíba jamais. Passou muita decepção na Paraíba, com a sua família, com a vida política na Paraíba, e que também não autorizava seus restos mortais voltar à Paraíba se ele se transformasse em um poeta famoso, né? Na verdade, esse documento é uma profecia, que de fato ele se tornaria. A esposa dele, diante desse documento, procurou o cartório e registrou a vontade do falecido. Bom, depois de 16 anos, o livro de Augusto dos Anjos começa a ser vendido. E em 2014, o livro de Augusto dos Anjos, Eu e Outras Poesias, o único livro que ele publicou em vida, se tornaria o livro de poesia mais lido no mundo em língua portuguesa. Hoje, veja só como interessante, como a vida dá volta. Ele morreu e não viu o livro ser vendido. No entanto, 100 anos depois da sua morte, é o livro mais vendido de poesia da literatura da língua portuguesa, um livro de literatura brasileira, quando na verdade existem 8 países que falam língua portuguesa. E Augusto dos Anjos tem o livro mais vendido. Exatamente no momento em que o livro entraria em domínio público e nem ele, nem sua família, ele se tivesse vivo e sua família se tivesse direito, não iria usufruir do lucro dos direitos autorais desse livro, porque a lei não permite. Depois desse período, 100 anos, se torna obra pública. Então, ninguém usufrui da venda desse livro. Bom, então, Augusto dos Anjos se tornou mais notório ainda a partir do século XXI, quando ele foi eleito o paraibano do século. E aí um esforço do governo da Paraíba, o esforço da prefeitura de Sapé para se fazer um memorial na cidade de Sapé com seus restos mortais, mas a justiça, por diversas instâncias, deu causa perdida ao governo e à prefeitura. Não foi possível fazer o translado de seus restos mortais à Paraíba, e tudo que nós temos de Augusto dos Anjos, na verdade, está no pequeno museu na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. Restando para nós, paraibanos, brasileiros, universais, seres humanos, apenas o seu legado. O legado de uma obra composta de muitos poemas
que transita desde o Renascimento, do classicismo, passando pelo barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo muito forte, parnasianismo na forma de escrever, e modernista pela temática que aborda. Então, Augusto dos Anjos não tem uma escola literária específica, porque sua obra transita por muitos períodos literários, períodos até que está por vir e nós não sabemos ainda, tá bom? Então, além de Psicologia do Vencido, que eu citei aqui para vocês, nós temos um poema muito conhecido, que é Versos Íntimos. E eu queria encerrar nossa aula convidando você para escutar esse poema e depois fazer uma análise, um aprofundamento, para que você possa descobrir o quanto prazeroso é fazer uma sinapse, é usar os seus neurônios para interpretar a obra desse poeta, que está para o Brasil, como Pablo Neruda está para o Chile, como Gabriel Garcia Marques está para a Colômbia, como Dostoiévski está para a Rússia e Victor Hugo está para a França. Então vamos ler agora Versos Íntimos, para a gente poder encerrar essa aula e você ficar com a missão de interpretar este poema. Versos Íntimos, escuta. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi teu companheiro inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente necessidade inevitável de vocifera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. E se um dia alguém causa apenas tuas chagas, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, o poema é de forte densidade crítica ao ser humano em sociedade. Está falando de todos nós. Por isso, convido para você reler essa poesia, analisar e daí descobrir o universo de outros poemas maravilhosos, como Vozes do Túmulo, Debaixo do Tamarindo, O Deus Verme, O Morcego, Idealismo, Versos de Amor, Budismo Moderno. Então há uma série de poemas que você precisa ler e se aprofundar, obviamente para se tornar um homem culto, ter um nível intelectual elevado, porque a leitura é o começo, é o meio e é o fim. Porque se você pretende chegar a algum lugar, você tem que ter leitura. E até para que você possa desenvolver os seus estudos, a leitura deve ir em primeiro lugar, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula, um abraço para você, aonde você estiver. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau.